eu queria falar sobre um tema muito interessante, sobre duas coisas que caminham juntas: identidade e compromisso. E a ideia é, o compromisso é que mantém a nossa identidade. Nós só não perdemos a nossa identidade quando nós temos compromisso. E eu queria te convidar, quero te convidar, e estou te convidando, para abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo de Daniel 1, que não é grande. Então, Daniel capítulo 1, responsivamente, eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares, mesmo assentados. Daniel capítulo 1. Identidade e compromisso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e assistiu. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tem medo de o Senhor, porque determinou a vossa família e a vossa família. Qualquer coisa teria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim porias interido a minha cabeça para comigo. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então o rei falou com eles, e entre todos não se foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre os reis os achou 10 vezes mais loucos do que todos os maus e
Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Deus abençoe assim a sua palavra, que ela possa nos falar poderosamente ao coração. E nós temos aqui algo muito interessante nesse capítulo de número 1, que é o que eu quero tratar nessa manhã, ou seja, a relação íntima entre identidade e compromisso. A nossa identidade só é mantida quando nós temos compromisso. É por isso que é tão importante o cristão fazer o seu compromisso público, a sua profissão de fé. E quando a gente honra os compromissos, a nossa identidade não se perde. E esse é um problema dos nossos dias. Os compromissos não estão valendo mais nada. O sujeito se casa e separa. Nós conhecemos um caso em que um casal namorou 12 anos e ficou casado 6 meses. E na época até a Tires era menorzinha. Ela falou: se tivesse namorado 6 meses e ficado casado 12 anos, tinha feito mais bonito, né? Tinha. Mas aí se rompe o compromisso com muita facilidade. As pessoas, elas quebram seus compromissos com muita facilidade hoje. Assinam papéis, reconhecem firma, registram em cartório. E o que isso vale para elas? Nada. Quando o sujeito não tem palavra, não tem compromisso, não quer mesmo. E a sociedade tem trabalhado para que todos os compromissos e todas as instituições que envolvem compromisso, elas sejam quebradas. Casamento está se tornando banal. Nunca foi tão fácil casar e descasar como nos dias de hoje, né? Você descasa com muita facilidade. Antigamente existia todo um processo de divórcio, o juiz te perguntava, você tinha certeza disso, esperava mais um tempo, né? Tinha a distinção ali do desquite e do divórcio. Hoje não, hoje está tudo muito fácil. E a maioria dos compromissos, eles são banalizados. E existe uma razão para isso. O mundo sabe, o inimigo das nossas almas sabe, que se nós não honrarmos mais compromissos, se nós não os tivermos, a nossa identidade se perde com muita facilidade. E na igreja não é diferente. Você me ouve durante muito tempo que você não precisa ter compromisso com a igreja. Com uma igreja, basta ter compromisso com Jesus, tá bom. Aí muitas pessoas, elas pulam daqui para lá, para lá, para lá, para lá, e daqui a pouco você tem um crente sem identidade. Ele não sabe o que ele é, ele não sabe no que ele crê. E cristianismo é confessar a sua fé, é saber explicar para as pessoas o que você crê. E a maioria das pessoas hoje, que se dizem cristãs, elas não sabem confessar no que creem. E elas estão perdendo até a sua identidade. Essa semana eu vi um negócio, postaram 2 fotos. Uma do pessoal na balada e a outra do culto jovem numa igreja aí. Sabe qual era a diferença das 2 imagens? Nenhuma, tudo igual. Gelo seco, fumaça, luz piscando, tal. E o sujeito perguntando: qual é a diferença? Boa pergunta, qual é a diferença? Às vezes, no intuito de agradar o mundo, para atrair as pessoas para a igreja está abrindo mão da sua identidade, daquilo que ela é. Então, compromisso e identidade são coisas muito importantes e caminham juntas, e é o meu compromisso que mantém a minha identidade. Vamos pensar assim, você não vai, você sabe, né? O que sustenta um casamento? Compromisso. Ok, então eu sou um homem casado, a minha identidade é de homem casado, porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. O compromisso é que define o que eu sou. Por que eu sou presbiteriano? Porque eu fiz um compromisso com a igreja presbiteriana. Compromisso que precisa ser resgatado em muitos pais. Porque eles vêm aqui à frente, batizam seus filhos, tem que batizar mesmo. E a grande questão é, eles fazem uma série de compromissos e depois não honra. Você promete ensinar o seu filho a respeitar as autoridades da igreja. Você promete ensinar o seu filho
a honrar o Evangelho, você promete ler para o seu filho as Escrituras, ou ensiná-lo a ler, ou mandar ensinar para que ele, com seus próprios olhos, você promete orar com os seus filhos e por eles, e a turma vai prometendo, e depois tem que ficar lembrando. Tem pai que dá vontade de perguntar assim, quando já é o segundo filho: você cumpriu o primeiro? Porque se você não está cumprindo nem do primeiro, de repente não precisava você trazer o segundo, você não vai cumprir mesmo. É compromisso. Eu me torno um pai porque eu tenho um compromisso ali. É mais do que ser pai biológico. Eu tenho um compromisso com meus filhos, tenho um compromisso com a minha casa, tenho um compromisso com a minha família. Um pai cristão tem um compromisso com a sua família e com Jesus. Quando a gente faz o nosso compromisso também, quantos corriam bem, como diz o hino, e agora não correm mais, mas prometeram um dia da profissão de fé: honrar as autoridades da igreja, enquanto se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras, sustentar a igreja moral, financeiramente com o seu trabalho, e foi prometendo. E de repente, depois de alguns dias, parece que essa promessa não vale mais nada. Está vendo como o diabo trabalha? E assim nós vamos perdendo a identidade facilmente. Você é o quê? Eu sou. Você é um presbiteriano? Você é um batista? O que você é? Eu sou um cidadão do mundo. Sou um cidadão. Não funciona assim. Eu estou só tocando em algumas questões, mas nós vamos ver como que o diabo quebra o nosso compromisso e a nossa identidade, como que ele trabalha para quebrar. E nós vamos aprender isso com os babilônicos ali, com Nabucodonosor. Para quebrar a identidade dos israelitas, o que Nabucodonosor fez? Primeiro, tentou destruir a religião de Israel. O que dizem os versos 1 e 2? Quem puder, por gentileza. Nós não vamos ler todo o texto de novo não, mas me ajude aí. O que dizem os versos 1 e 2? Para quem? Do seu Deus. Seu Deus. O que Nabucodonosor está fazendo? Ele está pegando aquilo que é mais de precioso da religião judaica, os símbolos preciosos da religião judaica, e os está pondo no meio do paganismo. A primeira coisa que ele faz é tentar destruir a religião judaica, porque agora não havia mais símbolos. Agora não havia mais instrumentos da religião. Eles agora serviam a outros deuses. Os símbolos, os instrumentos agora serviam a outros deuses, tentando tirar o referencial da religião judaica. Deus entregou. Deus entregou. Mas nós sabemos porque Deus entregou o povo. Não, é isso mesmo, você está correto. Foi Deus que entregou. E nós sabemos por que entregou. Porque o povo não era mais fiel ao Senhor. O povo tinha jogado seu compromisso na lata do lixo. Era muito fácil o povo se corromper, adorar Baal, adorar Astarote, adorar. Então Deus entregou. Deus entregou. E nós vamos ver depois por que Deus entregou também. Mas é interessante, porque se a gente olhar para o nosso contexto de hoje, quantas coisas do nosso cristianismo foram agregadas aí a religiões pagãs, para que eles possam dizer: aqui também é igual. Aqui também é igual. Muitas coisas, se a gente começar a pensar, né? Os crentes carregam Bíblia, é ótimo, pode carregar a Bíblia também. Não vai ler? Assim se pensa em alguns lugares aí, né? Sim. Hoje estão cantando lá. Mas qual é a ideia?
Vocês estão indo para uma igreja evangélica por causa da música? Nós temos igual. Vocês estão indo por causa do carismatismo? Agora nós temos um movimento carismático. Vocês estão indo por causa de... Mas a questão é que o que nos atrai a Cristo é a sua palavra, não uma estrutura, uma forma de culto. Aí a gente está adiantando um ponto lá na frente. O que o Senhor nos ensina quando Ele permite que Nabucodonosor pegue os utensílios e seja levado para um templo pagão é o seguinte: não são essas coisas que sustentam a nossa fé. O que sustenta a nossa fé é a compreensão e o compromisso em Jesus. Esse é o primeiro ponto. Como mais Nabucodonosor trabalha para quebrar a identidade de Israel? Existia um costume entre aqueles povos muito interessante de trocar os povos de lugar. Os babilônios faziam isso, os assírios faziam isso, né? Se eles tomassem esse lugar, qual seria a providência deles? Pegar as pessoas mais influentes, pegar as pessoas do lugar e levar para um outro lugar, e trazer pessoas de outro lugar e colocar aqui. Para quê? Para quebrar os laços, para quebrar os vínculos, para quebrar a identidade, porque muita coisa do que você é construída no lugar onde você está, no lugar onde você está. Então, quem cresceu aqui em Conselheiro mesmo, passa no lugar, naquela igreja eu fiz a minha profissão de fé, naquela casa eu nasci, naquele lugar eu cresci, e a lembrança da identidade de quem você é, ela vai sendo mantida. Agora, quando te pegam, te levam para um lugar absolutamente desconhecido, com tudo diferente, costumes, cultura, tudo diferente, e põe outros no seu lugar aqui, essas terras não significam nada para vocês. Então ele vai quebrando a identidade. Ele vai quebrando a identidade. E era um costume muito, muito usado por eles. Os samaritanos mesmo passaram por isso. Um povo que foi tão misturado, eles pegaram gente de outras nações, trouxeram para Samaria, pegaram o pessoal das tribos do norte e levaram para o exílio em outros lugares, justamente para quebrar a identidade, quebrar a força que eles tinham, para diminuir a possibilidade de uma rebelião, de o povo se lembrar de quando era livre, quando essa terra era livre, quando nós éramos livres, e ir lá e se rebelar. Então, o que aqueles povos faziam? A primeira coisa era atacar a religião, a segunda coisa era atacar a identidade de região, regional, de cultura. A outra coisa interessante, mas ainda antes, aqui no ponto cultura ainda, no ponto trocá-los de lugar, para a gente aplicar isso para os nossos dias, isso é muito interessante mesmo. Hoje nós não somos mais cidadãos de um lugar, hoje somos cidadãos do mundo. Então as pessoas não se importam muito, as novas gerações, com quem foi o seu avô, o seu bisavô, como é que era a história as pessoas não estão se importando mais com isso. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que você perde a sua identidade e perde o seu, diminui os vínculos de compromisso. Eu não lembro quem era meu avô, não lembro quem foi, não lembro quem foi fulano, porque quando você ouve a história do seu povo e você ouve que o seu antepassado foi um grande homem, qual costuma ser o desejo do seu coração? Eu quero ser um grande homem como foi meu pai, eu quero ser um grande homem como foi meu avô. Então eles quebram tudo isso. Senhora, oi? Não tem. Mas isso está acontecendo também no âmbito religioso. História de igreja, isso é besteira. Quer saber quem foi Simonton? E a gente fica até pensando. Eu, quando vi o nome da igreja, achei muito bonito. Na verdade, alguns comentavam de vez em quando sobre a Simonton no seminário, porque quando eu estava no terceiro ano, o reverendo Manassés foi dar aula pra gente. O reverendo Manassés tinha sido pastor aqui. Então, de vez em quando saía algum assunto, porque lá na Simonton eu fazia assim, eu fazia assado e tal. E aí eu fico pensando, será que todo mundo que congrega na Simonton sabe por que a igreja se chama Igreja Presbiteriana Simonton? Ou quem foi Simonton? E é importante para a nossa história. Mas o que tem sido apregoado hoje em dia? Esse negócio de história da igreja, bobeira,
ficar estudando antepassado, besteira. Esse negócio de saber de reforma protestante, bobeira. Nós estamos aqui por causa dessa reforma. Nós só existimos por causa dessa reforma. E o sujeito ficou olhando assim. Eu estava no banco com a camiseta comemorativa dos 500 anos da reforma, e um começou a ler, né? Sola Fide, Sola Graça, Solus Christus, Sola... E o outro estava, por que você está interessado nessa camisa? Não, porque aí foi explicar. Pelo menos ele sabia contar a história. Tem a ver com a nossa identidade. E nem as faculdades ensinam direito, porque um dia eu estava ensinando uma distinção entre reformados e protestantes. Não vou dar uma aula disso agora, porque não dá tempo. Seguidores de Lutero são protestantes, mas aqueles que são de raiz presbiteriana são reformados. E uma menina que estudou história formou uma confusão. Eu falei, minha filha, você não aprendeu na faculdade, eu nem esperava que você aprendesse. Mas eu vou te dar uma bibliografia para você ler. Então, o que tem sido feito é quebrado a nossa história. A história é muito chata, esse negócio é muito chato. Eu estou me segurando, se eu começar a contar a história aqui, eu vou embora, porque eu gosto de história, né? Não gosto só de contar histórias, não. Eu gosto da nossa história. Maravilhosa a nossa história. E quando você quebra a história de um povo, você quebra a identidade desse povo. E é isso que eles faziam. Sabe qual outra coisa interessante que Nabucodonosor fez? Ele colocou os grandes homens de Israel para trabalhar para ele. E ele os colocou em postos confortáveis. Confortáveis. Para quê? Para que eles não motivassem uma rebelião, para que eles se esquecessem. Versos 3 e 4, alguém por favor. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto do gabinete real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua do seu Deus. Ok, o que mais ele faz então para quebrar a identidade de um povo? Ele pega a nata daquele povo e ele os coloca em cargos privilegiados. Por quê? Porque essas pessoas esclarecidas, essas pessoas que eram da família real e que eram dos nobres, elas não motivariam uma rebelião. Se eles fossem para posições desconfortáveis, com a cultura que tinham, com o conhecimento que tinham, o que eles iam fazer? Logo, logo eles iam começar a fomentar no meio do povo uma rebelião. Então, o que Nabucodonosor faz? Olha, pega da família real, o pessoal lá da família real, não o rei era um símbolo de... O rei tinha que ser humilhado mesmo, né? O rei conquistado. Mas pega os outros, coloca em cargos para me servir. Tanto da família real, como dos nobres. Pega esse pessoal que tem cultura, esse pessoal que tem influência, esse pessoal que tem voz, tem poder de convencimento, e põe para trabalhar para mim. E põe em lugares onde eles vão ficar satisfeitos, porque eu sufoco toda tentativa de rebelião. E dessa maneira, quando você pega a elite cultural, intelectual, pensante, e você os compra, você acaba com a identidade de um povo. Mas tem um detalhe mais interessante aí. Ele não queria os velhos, ele queria os jovens. Traz isso para o nosso tempo, se é diferente. Onde esse mundo mais investe no intelectualismo? Nos nossos jovens, nas faculdades, né? As faculdades que deviam ser uma casa do pensar, que acolhesse todas as formas de pensamento, inclusive a cristã, elas não se tornaram isso. Elas se tornaram um lugar de doutrinação anticristã. Anticristã. Qualquer matéria, né, as matérias das áreas biológicas, teoria da evolução, Deus não existe, né, as matérias científicas, teoria da evolução, Deus não existe, a fé é desnecessária. Você chega na sociologia, nas matérias de sociologia, de filosofia, o homem evoluiu, Deus não existe, você é Deus, e por aí nós vamos. Então, onde esse mundo investe? No mesmo lugar que Nabucodonosor investiu. Nos nossos jovens, naqueles que têm mais potencial. Por quê? Imediatamente, para que eles não desejem
questionar nada, né? Você leva a elite para trabalhar para Nabucodonosor, eles estão felizes, confortáveis, trabalhando para o imperador, eles não vão questionar coisa nenhuma, eles não vão se revoltar, não vão se rebelar. E por que ele pegou os jovens? Porque ele sabia que ele teria liderança para muito tempo, ele não teria jovens com aspirações de liberdade. E o que o mundo faz hoje? Pega os nossos jovens. Porque se você acaba com a cultura entre os jovens, acabou um povo. Se o mundo consegue arrebanhar nossos jovens, ele enfraquece o cristianismo. É claro que Deus é Deus, ele vai sustentar a sua igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas a gente tem que alertar a igreja sobre isso. O mundo tem um investimento pesado nos nossos jovens. E então ele enfraquece a próxima geração, através da faculdade, através da TV, através das séries. Todas as séries que você assiste agora, elas apregoam ideais anticristãos. Pode falar, velho. Exatamente. O que você vai desconstruir? A Bíblia não é para vocês aprenderem família, vários modelos diferentes de formar famílias. Então, eu falei que filhos são infernos. Aí ela falou assim, mas essa é a coisa mais importante. Já pensou que é isso? Estou falando de jovens. Sim. Estou falando de crianças. Exatamente. Então, desconstruindo o que é família de Deus, família da fé, família de sangue. Não, essas coisas não importam. Entendeu? Respeita as autoridades, tem que ter Exatamente. E onde vão parar esses profissionais depois que eles estiverem formados? Na escola. Vão pegar a turminha. Pois é, mas é isso mesmo. Esses profissionais que estão sendo moldados na faculdade agora, eles vêm para o mercado de trabalho e vão pegar nossos filhos e netos para desconstruir. Isso já tem sido questionado por cristãos desde que eles trouxeram essas ideias de construtivismo para dentro da escola, né? É um método pedagógico do qual eu discordo em muitas coisas, não dá para explicar tudo aqui agora, mas assim, aí você olha para os meninos, eles sabem menos do que a gente estava discutindo lá em casa, que na minha época acho que nós tínhamos 180 dias letivos, eu não sei quantos eram, eu só sei que eu tinha férias julho inteiro, dezembro inteiro, janeiro inteiro, e dependendo da data do carnaval, só voltava depois do carnaval. E a gente sabe mais do que essa turma agora. Você pegar uma turma e falar estados e capitais, o menino não sabe a capital do Rio Grande do Sul. Aí você pega um livro de português e não tem tabela verbal. Não tem. Pode pegar um livro de português novo aí da escola pública, você não vai achar tabela verbal. Você pega um livro de geografia, você não acha estados e capitais, nem do Brasil, nem do mundo, de países e capitais. Estou dando alguns exemplos. Chegou ao cúmulo de a gente obrigar as meninas a aprenderem tabuada, que a professora falava para elas, não precisa aprender tabuada não, vocês chamam de tabuada aqui também, né? Porque na verdade eles chamam de tabelinha, achei diferente, cada lugar, né? Não precisa, minha filha, decorar tabuada não, hoje tem calculadora, tem celular, tem não sei o que. Eu falei, acaba a pilha da calculadora, você toma tombo, né? Mas quando chega no Enem, você tem que interpretar. Acho que a ideia é deixar o menino da escola pública mesmo para trás, dar uma ideia de, eu te dei cota, eu te dei escola, eu paguei, mas eu te mantenho num nível baixo de cultura para você continuar sendo subserviente. Então, é só demagogia mesmo de uma certa ideologia. Aí a gente obrigou as meninas, não, vocês têm que saber tabuada, isso é um absurdo. E o construtivismo é aquela ideia, não, ele vai se construindo ao longo da vida, ele é que vai se construir, nós vamos construir vários saberes. Tem essa de vários saberes? Não, a verdade é a palavra, nós temos uma única verdade, a gente vai ter que lutar com isso. Você ia falar?
Sabia as questões cívicas. Hino nacional, hino da bandeira, também sabia. Aprendemos. Aham. Eles não sabiam que era a cívica, coisas que nós aprendemos no estudar muito claro, mas ensinavam. Nós devemos estudar. E você sabe o que é? E você sabe o que tem sido feito? O que é isso? Está desconstruindo a identidade de uma nação. Agora nós vamos ser nação do mundo, nós vamos ser uma série de nações que vão se juntar, ou nós somos uma aldeia global. Tá bom, quer ser global em termos de informação e de economia? Ok, mas eu preciso ter uma identidade enquanto povo. Se eu não tenho mais identidade de cidadão, a outra identidade que será quebrada com certeza é a de cristão, de um cidadão do céu. Porque na verdade a gente tem que ter essa consciência, nós somos cidadãos dos céus, mas enquanto estamos aqui somos cidadãos dessa pátria, e isso vai sendo tudo quebrado, tudo isso vai ser quebrado. Isso não começou agora não, isso começou lá década de 70, 80, eu era criança e ouvi alguns professores revolucionários falar isso pra gente, besteira cantar o hino, besteira referenciar a bandeira, esse monte, eles nos ensinavam a ser questionadores, mas eles não colocam nada no lugar a princípio. Esvazia só a mente. Então é uma quebra da identidade. Uma quebra da identidade. O que mais Nabucodonosor fez? Ele mudava os nomes dos deportados. A gente viu que Daniel significa Deus é juiz, ou julgamento de Deus. Agora, Beltesazar significa Bel proteja a sua vida. Bel era o Deus de Israel? Bel era um Deus pagão. Olha o que ele fez com o nome de Daniel. Em vez de Deus julga, o Deus julgador, Bel proteja a sua vida. E o nome chama atenção, né? Não fala de juízo, fala de proteção. Parece os tempos de hoje, né? Que você não pode falar de juízo, daquela frescura de Deus só te ama. E mais nada, como se o amor excluísse o juízo, e na verdade eles são inseparáveis, só há amor onde há justiça, né? Então, quem era Bel? Bel era uma das principais divindades babilônicas. Bel era o senhor dos deuses babilônicos. E o que é que Nabucodonosor faz então? Tira um nome de um significado tão precioso e dá a Daniel um outro nome, que ele tenta convencer Daniel de que é uma honraria. Eu te dei o nome, né, do nosso Deus, o Deus mais honrado do nosso panteão aqui, da nossa coleção de deuses. E o que mais ele faz? Ananias significa que Jeová é amor. Sadraque, servo do Deus, Sadraque, servo do Deus, sim, Deus do ódio, Deus da aversão. Misael significa quem é igual a Deus. Agora, Mesaque é a sombra do príncipe Atarias. E aí eles vão trocando os nomes. Abednego é servo do Deus Nabu, Deus da escrita e da sabedoria. Nabucodonosor não muda o nome deles por acaso, não. É para quebrar a identidade mesmo. É para quebrar a identidade. Eu fico pensando nisso num contexto maior, né? A gente sempre teve nomes muito fortes ao longo da história, nós cristãos. Primeiro nós éramos os do caminho. Depois passamos a ser chamados pela primeira vez na Antioquia de cristãos, quer dizer pequenos cristos, protótipos de Cristo. Depois de um tempo passamos a ser chamados de protestantes, aqueles que protestam contra o erro. Depois passamos a ser chamados de crentes, aqueles que creem. Evangélicos, aqueles que creem no Evangelho.
E agora as pessoas têm vergonha do nome cristão, está muito desgastado. Aí num jogo de marketing, nós passamos a ser chamados de gospel. A nossa música não é mais uma música cristã, nem mais uma música evangélica, porque isso é careta aos olhos do mundo. Nós somos gospel. Que besteira, né? Quebra a nossa identidade, porque todos esses nomes que nós recebemos ao longo da história têm um motivo. Nós éramos os do caminho, porque os crentes, os irmãos da igreja primitiva, saíam pelos caminhos a evangelizar. E todos os nomes que nós recebemos por chocarrice. Era gozação desse mundo. Mas a gente aceitou porque significava aquilo mesmo. Quando os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, olha lá os cristinhos, os pequenos cristos, olha lá os filhotinhos de Cristo. Só que os irmãos ouviram eles falar: gente, é isso que nós somos. Nós somos protótipos de Cristo, porque nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que ter em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Aí depois os mesmos que nos deram essa alcunha quiseram para si: não, nós também somos cristãos, também somos de Cristo. Evangélicos, quando nós recebemos esse nome, não foi como um elogio. Foi lá, o povo, que tudo deles é evangelho, 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 né? Crentes, também a mesma coisa. Era no intuito de gozação. Ah, os crentes, eles creem, né? No Rio tem uma gíria, né? Diz que quando o sujeito converte, ele virou Bíblia. Aí um dia alguém da minha família que mora lá pro lado dele: ah, você virou Bíblia? Eu falei: oh, quem me dera tivesse virado Bíblia. Porque a gente acaba assumindo isso, tem uma história por trás disso. É uma bênção, seria se eu pudesse virar mesmo Bíblia. Mas agora, porque o mundo acha todos esses nomes que nós temos desagradáveis, nós somos gospel. O que quer dizer quase nada, porque agora tem bloco de carnaval gospel, axé gospel, não, é louvadeira, irmã. Axé não, que é do inimigo. O ritmo é o meu, o negócio é o mesmo, mas o nome é louvadeira. Tem, mas é isso que eu estou falando. Você tem de tudo gospel. Mas é só pôr o nome gospel que está resolvido? Será que é assim? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Tem coisa boa que brotou disso aí? Deve ter, tem. Mas assim, de um modo geral, será que não existe uma luta muito grande para agradar esse mundo? Existe. E que faz a gente perder bastante da nossa identidade? Tem que tomar cuidado com isso. Aí você ouve pérolas como de alguns cristãos que dizem: eu deixei aquela igreja porque aquela igreja já deu. Aquela igreja não tem umas coisas legais, né? Não tem uns eventos legais, não tem. Eu também acho que a gente tem que fazer umas coisas boas, mas tem coisa que extrapola. Eu estava em Nova Era e aconteceu por umas 3 vezes o pancadão gospel. O funk comendo solto, mas porque falava de Jesus lá, e os irmãozinhos dançando igual o pessoal do mundo mesmo. Aliás, o comentário de um indivíduo com quem a gente conversava e que nem é crente: rapaz, as irmãzinhas estão descendo melhor que as meninas do mundo, que as meninas que eu conheço lá fora. Olha que vergonha. Será que nós precisamos disso? Nós não precisamos, né? Nós precisamos disso. Temos experiências tão ruins. É igual bloco de carnaval gospel. Aí o pessoal que defende senta o porrete na gente. Gente, eu já fui um não cristão. E quando a gente está no carnaval, você não presta atenção em letra, não, né? Se o sujeito está cantando água mineral, ou você está cantando Jesus é bom, não sei nada que ele está cantando, eu estou pulando aquele negócio lá e pronto. O que me interessa é o ritmo que está sendo cantado ali. Então, dizer que você está usando um bloco gospel para evangelizar, para mim, não cola. O que eu acho que seria evangelismo nesse momento é umas coisas que a gente já fez aí há muitos anos atrás, que é o seguinte: é ter coragem, força e ter orado muito para entrar no meio de uma festa daquela, pegar um bêbado, cuidar dele e falar: vem cá que eu quero falar para você de Jesus, né? Porque a gente tirou muitos. Pegar aquela menina que está toda bagunçada lá, porque já usou uma droga lá no meio daquele negócio, tirar ela do meio daquele contexto, levar para uma barraca, cuidar dela e compartilhar de Cristo com ela. De vez em quando ouvir uns xingos ainda: o que esses crentes estão fazendo aqui? Aí eu entendo que seja fazer diferença e evangelizar. Agora, juntar um monte de crente para depois pular em carnaval gospel, ninguém me convence disso. Já li matérias em revistas, já vi gente falando: não, nós estamos aqui fazendo a diferença. Não creio não. Não creio não. Não creio e não vejo os frutos desse negócio.
Entenda assim, você quer evangelizar, vai fazer um negócio diferente, vai fazer igual o que eles estão fazendo. Não vai pular carnaval junto com eles só porque você trocou a letra da música. Vai dar água mineral para eles mesmo, vai falar da água da vida. Pega quem está lá caído, porque muita gente fica caída e perdida no meio daquela festa. Tira ele de lá, investe nele, cuida dele, sabendo que ele pode ficar bom e falar: não quero nada com vocês, deixa eu voltar para onde eu estava. Tudo bem, mas isso é evangelizar. Aí eu acredito. Então, o que Nabucodonosor faz é exatamente o que o mundo faz. Tenta nos tirar a nossa identidade. Agora, para não perder a identidade, o que Daniel e seus amigos eles fizeram? Primeiro, resolveram não se contaminar com os manjares do rei. Daniel 1:8, alguém por gentileza. Você vai falar: mas o rei nem ficou sabendo disso. E o rei não podia mesmo saber, porque tinha dado uma ordem, né? Mas eles foram experimentados lá pelo copeiro-chefe lá, pelo cozinheiro. E qual que era o problema ali? Eu não acho que o problema seja porque eles só comeram legumes, ou porque o pessoal faz até a dieta de Daniel, o jejum de Daniel, né? Só vou comer legume. Eu não acho que seja esse o caso, não. O negócio aqui é que Daniel estava marcando posição. Eu entendo que a maioria daquelas coisas eram consagradas aos deuses de Nabucodonosor. E Daniel sabia disso, Sadraque, Mesaque e Abednego também. Então eles disseram: nós aqui queremos fazer diferença. É engraçado, Daniel queria fazer diferença num mundo de iguais. Hoje nós vivemos um mundo em que todo mundo propaga a diferença, mas todo mundo quer ser igual. Você falou alguma coisa, Neto? Culto. Exatamente. Uma firme decisão, convicção certa, que isso não pode, não vou fazer isso. Decidiu firme. Sim. Exatamente. Né? Mas a gente tem que... Sim, eu entendi. Sim, você vê que só esses 4 tomaram essa decisão, o resto foi na onda. Certamente havia mais judeus ali. Sim, mas só 4 foram contra. Agora, o argumento contrário também vale, né? Às vezes eu tenho o direito de, por exemplo, não concordar com os valores que estão sendo transmitidos aí agora, que família, existem famílias e famílias. E aí quando eu viro e digo assim: não, eu só acredito na família tradicional, eles vão me acusar de intolerante, mas eu posso devolver o argumento: será que você não está sendo intolerante, não respeitando a minha crença? Não é porque uma coisa historicamente é ensinada que ela é intolerância, não. E não é porque uma coisa é nova que ela está correta. A gente também tem que aprender a devolver a indignação. Cara, você não pode respeitar a minha fé. A minha fé que está plantada aí há 5.000 anos, porque começa no judaísmo e entra pelo cristianismo. E só porque agora vocês resolveram, a gente também tem que aprender a se indignar diante dessas coisas. Eu comprei uma briga muito grande em Nova Era, mas foi um brigão. Quando foram votar o PDE, Plano Decenal de Educação, que de vez em quando, de 10 em 10 anos, né, ele é votado. Aí agora entra em vigor dessa década. E, bom, o governo daquela época não conseguiu passar aquele negócio de ideologia de gênero no Congresso. O que eles fizeram? Eles mandaram um documento padrão para todos os municípios. O município só precisaria pegar aquele documento e aprovar. E dentro do PDE dos municípios tinha ideologia de gênero. Aí a gente soube. A gente foi para a Câmara, a gente foi para não sei aonde, e a gente brigou, não pode. Tomei muito nome de intolerante.
Mas depois que alguém teve a coragem de brigar, aí foram aparecendo outros que estavam encolhidos, que não tinham coragem. Teve até um pastor da Assembleia que eu achei muito interessante da parte dele. Ele virou e falou assim, lá numa reunião, ele falou: ó, eu não entendo esse assunto, mas se o pastor Gilberto está brigando, eu estou do lado dele, porque ele deve estar certo. Aí o pessoal foi criando coragem, né? Foi criando coragem. Às vezes a gente precisa ser o primeiro que cria coragem, porque o pessoal está encolhendo mesmo. Depois vamos para uma reunião de paz. Aí teve uma mulher que começou a falar dessas coisas modernas, que tem que ensinar o menino meio experimentação, não sei o quê, e todo mundo caladinho. Aí eu não aguentei, porque quando se trata dessas coisas eu não aguento. Falei: não, senhora, a senhora ficou louca? Eu não quero meu filho aprendendo essas coisas aí e tal. Aí começamos a discutir. Aí as outras pessoas foram criando coragem para se posicionar como eu estava me posicionando. Às vezes, a gente é que tem que ser o fiel da balança ali, mesmo. E o cristão tem que ter essa coragem de dar razão da nossa fé a todos quantos pedirem contas. E dar razão da nossa fé nas questões de educação, homossexualismo, sexualidade, família, é dar razão da nossa fé também. Dar razão da nossa fé também. De modo que se amanhã tiver um debate aí eu tiver entrado no meio, não precisa ficar assustado não. Porque se for alguma coisa que depois contra a nossa fé, eu entendo que eu tenho que estar ali. Toda verdade deve ser dita, desde que com amor e misericórdia, mas deve ser dita. Bom, o que mais que ele fez? Quando a gente vai para o capítulo 2, qual que é a história do capítulo 2 aí? Pastor, Senhor, antes de ir adiante. Capítulo 2, Tá. é preciso registrar o que está anotado no versículo 21. Aham. Daniel 1:21. Por favor. Vou. Espera aí só um instante, eu estou trocando a minha anotação pela minha Bíblia agora. Vamos lá. Verso de número 21. E o que está no verso de número 21? Algo. Deixa eu achar. Está aqui. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, a Babilônia foi E Daniel ficou. Isso adiantou minha conclusão, mas tudo bem. Você está falando dois? Não, tá ótimo. Não, mas eu ia voltar. Era só um argumentinho, mas tá ótimo. É isso mesmo. A Babilônia passou e Daniel ficou. O rei passou, Aham. as filosofias, as ideologias, elas foram. Mudou o império, Quem ficou? Daniel ficou. Naquela. Exatamente. As convicções nossas nunca vão passar. Exatamente. Elas são É porque a Bíblia fala, né? Que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Se nós estivermos firmados na Bíblia, vai ficar. se elas forem bíblicas, elas vão provar. É porque eu ia falar sobre nunca deixe de entregar os recados de Deus. E Daniel 2 fala sobre o quê? Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. Era boa a interpretação do sonho de Nabucodonosor? Não. E Daniel amaciou? Não. Ó, Deus falou, foi isso. Se o senhor vai gostar ou vai me decapitar, é isso. Gente, é isso. A gente não precisa ser antipático, né, e grosso, mas a gente tem que colocar a nossa posição. Por que o cristão perde identidade? Porque ele não coloca a sua posição. Eu pastorei um sujeito que era assim. Vou te dar um exemplo dele. Chegava na igreja, a lição era sobre casamento, divórcio. E aí a lição estava sustentando que o casamento deve ser indissolúvel, que o divórcio é por causa da dureza do nosso coração, mas que o que Deus espera de nós é que haja perdão. Isso era a temática, para resumir para você. Aí, não, é isso mesmo, o casamento é indissolúvel, que tem que ter perdão, que não sei o quê. Só que ele saiu da igreja e estava no ambiente de trabalho dele. Eu sei porque um outro cristão trabalhava com ele. E lá houve uma discussão sobre esse assunto. E aí o pessoal, a maioria falando, não, porque hoje em dia é muito normal o divórcio, o casamento hoje em dia não é uma coisa para sempre. E ele, é verdade, está normal o divórcio, não sei o quê. Ou seja, na igreja ele defendia o correto. Mas quando ele estava na pressão lá de fora, aí ele ia na onda. Cadê a identidade? Não tem. Não tem identidade. Oi? Tem muito
Que está errado. Eu entendo que está errado. Está errado assim. Claro que cada caso é um caso, né? Em que aspecto? De repente, não, eu estou entendendo. De repente, a esposa do cara quis ir embora, quis deixar, não teve jeito, não segurou. O que você vai fazer? A casa, cara. Mas o que eu tenho visto muito hoje? Ô fulano, você divorciei. O que foi? Foi a desculpa melhor agora que existe. Foi adultério? Não. O que foi? Foi deserção? Não. O que foi? A desculpa é incompatibilidade de gênios. Falei, desde quando nossos gênios eram compatíveis quando nós casamos? Nunca foram. A gente vai aprendendo no correr do tempo. Nossos gênios não são compatíveis, porque por causa do pecado nós somos egoístas, né? Nós somos pessoas que só olham os próprios interesses, então é egoísmo mesmo. Nós temos um amor próprio que é muito grande, nós temos dificuldade de doação, nós temos cultura e costume diferentes, mas a gente se junta. Os gênios são diferentes, mas nós vamos ser trabalhados. Aí vem o cara que é líder e fala para mim assim, não, de você por incompatibilidade de gênios. Quem mais vai estar seguro no casamento na comunidade onde esse indivíduo pastoreia? Ninguém. Esse é o argumento mais comum. Nós temos incompatibilidade de gênios, então nós nos divorciamos. Bacana, né? Se todo mundo que eu tiver incompatibilidade de gênero com ele eu largar, agora é engraçado, né? Eu não peço demissão do meu emprego, chuto o balde lá do emprego por incompatibilidade de gênero com o meu chefe. Às vezes ele me xinga, ele fala uns negócios, mas eu estou ali. E aí no casamento eu vou avacalhar? Pode falar, mãe. Isso é um pouco complicado, né? A gente às vezes tem que comentar um pouco mais. Mas assim, eu acredito que no casamento tiver um crente, dificilmente vai ter separação. No casamento tiver o quê? Sim. Chega ao ponto absurdo de talvez a parte não cristã não querer, e o apóstolo Paulo previu isso. Mas de fato, se das partes for cristã, dificilmente você vai ter uma separação. Se as duas forem cristãs, então, aí que fica mais fácil de se manter uma estrutura de casamento. Oi? Eu não conheço esse caso, inclusive fui falar com as famílias lá no momento, porque a igreja ficou muito destroçada mesmo com essa história. Mas, gente, agora por que essas coisas acontecem? Falta de compromisso, falta de identidade, tudo está ficando normal. A gente conversou tanto sobre isso antes de casar, Jeane, eu corri atrás para não ficar aborrecido, foi eu mesmo que corri atrás, falei, eu quero casar com essa menina e tal. Porque outro dia eu brinquei e falei, essa mulher suou para me ganhar, porque eu sou, conta a verdade. Foi eu mesmo que corri atrás. E é bom que seja assim. Hoje está sem graça, os meninos não têm nem mais o prazer de conquistar uma menina, as meninas estão pendurando no pescoço deles, pois eu tive esse prazer, esse privilégio. E aí, quando chegou o tempo da gente, eu falei, olha, se a gente vai namorar, eu não vou enrolar, porque eu sou um pastor já. E entre 1 ano e meio nós namoramos, noivamos e casamos. E já se vão quase 20 anos de casamento, graças a Deus. E a gente sentou e conversou. Eu falei, escuta, você vai ser esposa de um pastor. Você acha mesmo que você dá conta disso? E tudo isso foi acertado antes. Porque agora tem um tal também de que a esposa do pastor não é pastora. Então ela não tem que resolver o que não tem mesmo não. Mas isso não quer dizer que não haja desafios para ela no pastoreio. Então você tem que sentar e conversar com muita honestidade sobre as coisas. Não é só para o pastor, não, vale para qualquer um, né? Ontem a gente visitou lá o Paulo e a Darlene e ela falou, não, eu vou aonde for o emprego do Paulo. É isso. Eu fui aconselhar agora um rapaz lá em Nova Era, um dos últimos aconselhamentos matrimoniais que eu dei. Engraçado que ele nem era da igreja, mas ele falou, pastor, você podia me dar uns aconselhamentos? Porque o meu pastor da minha denominação nem fala sobre esses assuntos. É de uma denominação pentecostal e tudo é pecado, inclusive, infelizmente, o melhor casamento o sujeito acha que é pecado. Fui aconselhá-los.
Chegou num ponto que eu tô, meu filho, você pretende mesmo seguir a carreira política? Porque ele já é vereador. Eu falei, pretendo. Aí eu virei para a noiva dele e falei assim, minha filha, você tem certeza que você tem vocação para ser esposa de um político? Não, pastor, eu falei, vamos deixar o romantismo de lado nesse aspecto. Quando o seu esposo se candidatar e ele quer ser prefeito, seu esposo vai ser adúltero, seu esposo vai ser assassino, seu esposo vai ser ladrão, seu esposo vai ser mentiroso. Tudo isso você vai ouvir de boatos por aí. Você está pronta para isso? Porque a gente tem que conversar essas coisas antes. Porque depois, eu não sabia. Puxa vida, né? Então, são coisas para a gente pensar, tá? E precisamos manter a nossa identidade cristã. Precisamos nos manter firmes, mesmo em meio à pressão. Quando você vai para o capítulo 3, foi isso, né? Uma pressão tremenda. Se curvem diante do meu Deus, se curvem diante do meu Deus. E, não, nós vamos para a fornalha, mas nós não nos curvamos. Né? Oi. Sim, sim. Porque os pastores estão sendo um exemplo demais. E nós somos exemplo para a geração inteira. Então, eu queria estar convencido que a gente aprende a respeitar o líder e entender que o líder é uma pessoa muito especial. Tem gente que acha que nem tem pecado, a gente não pesar de espaço. Mas eu, por exemplo, já estou preciso do evangelho. E lembrei do susto de ver as irresponsabilidades a começar com lideranças. Muitas vezes. Então, isso vai assustando. E as crianças que vão crescendo, os adolescentes, os jovens, vão vendo esse espelho sujo. E eles acham que isso, se o pastor faz, por que eu não posso fazer? Isso é normal. O presbítero faz, por que eu não posso fazer? Esse eu vou ouvir história de fechar o cabelo bem, então aconteça o que aconteceu em algum lugar, você comenta na mesa, seu filho pequeno estuda e fica, meu Deus. Não é? Quando eu fiz magistério, eu lembro que a gente estava fazendo magistério, a gente tinha uma aula de dificuldade, nós aprendíamos e nós tínhamos que saber, como professores, nos tornar, como falar, como seria o nosso vocabulário em qualquer lugar. Sim. Como seriam as nossas vestes em qualquer lugar. Porque nós estávamos nos colocando no patamar de modelo. Sim. Então, é modelo. Então, quando a igreja vai amaciando esse negócio de compatibilidade, que separou, a igreja separou, e vai secando e deixando-os sem nenhuma condição. Entendeu? Se for necessário. Sim, se necessário for. Então, isso vai abalando a boa organização. Mas você pode passar uma vez? Vai na aula, não acredito. É porque isso é a deteriorização, exatamente, das instituições. Você deu o seu exemplo da área pedagógica, que o professor é preparado para ser um exemplo em todos os lugares. Hoje não. O que você ouve muito eles falarem? Eu sou professor na escola, eu faço o que eu quiser. E parece que você está entrando na igreja. Só que, quando você pensa em termos ministeriais, de pastor, presbítero, isso não é uma profissão, isso é um ministério. Você está correto. Mas é o que o diabo tem implantado. Aí o que nós precisamos resgatar? A identidade. E por onde começa? Pelo compromisso. O que mais Davi não fez? Daniel não fez. Você vai no verso 6 e fala, olha, a minha identidade é mantida e a minha fé vai ser propagada custe o que custar. Eu parar na copa dos leões. Mas a fé ficou. E aí chegamos. Ficou até hoje. Aí vamos chegar no ponto que o Neto tinha falado. Passou a Babilônia, passaram os reis, tão orgulhosos que eram, né? Nabucodonosor foi passado como animal em determinado período. Seu reinado caiu, mas Daniel permaneceu, morreu velho, idoso, permaneceu. Vale a pena. A gente tem lutas, tem conflitos, tem coisas,
mas enfia isso na cabeça, vale a pena. E a gente tem que ensinar isso para os filhos. E às vezes é um processo cansativo de você falar a mesma coisa 200 vezes, e os meninos acharem que você é chato, que enjoamento, que chatice, e bater porta, mas você vai continuar falando, para construir uma identidade ali, e vai valer a pena. Queridos, que a gente volte a se importar profundamente com os nossos compromissos. Quer ver como isso se revela nas pequenas coisas? A gente tem em casa umas brigas, às vezes assim, nas meninas. Tem que chegar na hora. Se tudo começa às 7h30, eu tenho que chegar antes. Isso desde antes de ser um crente ou um pastor, eu já tinha aprendido na minha casa. Tem que chegar antes. Agora, como pastor, tem que chegar uma meia hora antes, no mínimo. Se eu não tiver uma fazer antes do culto na igreja, mesmo que o culto comece às 7h30, eu tenho que chegar aqui antes. Né? As coisas têm hora, vamos chegar na hora, vamos começar na hora. Mas hoje em dia, nada tem hora mais. Compromisso. Eu não pude ir, não fui. Não fui. Sim. Mas eu estou comentando, assim, estou dando um exemplo de casa, mas o que é muito comum hoje em dia? Fulano, você fez um compromisso comigo e não foi? Não deu. Nem assim. Eu fiquei doente, a minha mãe morreu. Não deu não, cara. Esqueci. Então o compromisso é uma coisa que precisa ser resgatada urgentemente. Porque o compromisso vai manter a nossa identidade. Ensinar nossos filhos, se você deu sua palavra, cumpra a sua palavra. Se você disse que iria, vá. Se você disse que faria, faça. Se você não puder fazer, explique, dê um bom motivo. Mas o compromisso é necessário. E ele mantém a nossa identidade. Que Deus nos abençoe para que a gente honre os compromissos, para que sejamos vistos com a nossa identidade de cristãos, que nós temos Deus, pequenos cristos, protótipos de Cristo, que a graça do Senhor transborda através de nós para alcançarmos a outros. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom? Que bom, que Deus nos abençoe então. Nós vamos orar agradecendo o privilégio dessa